Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E hoje eu quero mais uma vez denunciar a hipocrisia da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Veja o que diz o livro de Miqueias, capítulo 3, Miqueias, capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela faz o povo errar. Como? Através da idolatria, por exemplo, adorando uma arca, faz o povo errar, levando o povo a fazer sacrifícios financeiros, levando o povo a acreditar que os seus pedidos serão levados no Monte Sinai, quando na verdade é um monte falso no Egito, porque o Monte Sinai verdadeiro está na Arábia. Quando leva o povo ao descarrego, quando leva o povo a tantas heresias, então faz o povo errar, porque não leva as pessoas à palavra de Deus, só leva as pessoas à ganância, a querer barganhar com Deus, a comprar os milagres, a comprar as bênçãos, fora as falcatruas que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus pratica há anos. E diz assim: e clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. É assim que eles fazem. Quando o obreiro sacrifica a sua casa, o seu carro, quando o membro sacrifica a sua conta bancária que tem no banco, quando o pastor ele traz resultados financeiros, ou seja, ele traz lucro para o Bispo Macedo, então essas pessoas, elas são de Deus, elas estão na fé, elas têm um Espírito Santo. Agora, quando a pessoa, ela não sacrifica o seu carro, não sacrifica a sua casa, quando o obreiro não dá o seu tudo, quando o pastor ele não dá lucro financeiro, então essas pessoas, eles declaram guerra santa, ou seja, não são de Deus, não são pessoas que estão na fé, são pessoas caídas, são rebeldes, porque é assim que eles fazem. Mas eu gostaria também nesse vídeo de me dirigir a você, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, você obreiro dessa instituição, você membro dessa instituição. Você sabe que Deus, ele faz severas críticas aos líderes, ao profeta, ao sacerdote, que usa de falsidade para com o povo. Mas Deus, de forma alguma, isenta o povo que aceita essa situação. Então você que está aí aceitando essa situação, você que está aí conformado com essa situação e dizendo assim, não, eu estou fazendo para Deus,
Eu estou aqui, mas eu não faço mais o meu sacrifício, eu apenas dou algumas ofertas. Você está sendo conivente. Você está sendo conivente com tudo isso. Sabe por quê? Por exemplo, o bispo Macedo, recentemente, ele comprou um apartamento que já vinha pagando há muito tempo, de 9 milhões de dólares nos Estados Unidos. O bispo Macedo, ele montou um hospital em São Paulo, um hospital para rico, com mais de 100 milhões de reais. Por exemplo, o bispo Romualdo agora está lá em Portugal, e porque pegou fogo o apartamento de Cascais, a cobertura de 700 metros quadrados que tinha em Cascais, pegou fogo no Cascais Átrio. O bispo Romualdo agora está morando, alugou uma casa, um apartamento em Portugal, de 8.500 euros por mês. 8.500 euros por mês. Um pastor que toma conta, pastor Borges, que toma conta das coisas do bispo Macedo em Portugal, comprou agora recentemente um carro de 80 mil euros, um Volvo de 80 mil euros. Então você está alimentando tudo isso. Você está sustentando todo esse luxo. Eles, lá em Portugal, agora o bispo Romualdo, ele não está fazendo reunião lá em Chelas mais, no templo maior lá em Chelas. Ele está fazendo a reunião no Império. Chelas agora está passando por uma outra reforma. Vão gastar 2,5 milhões de euros para reformar o que o bispo Júlio Freitas já havia reformado. Aliás, o bispo Júlio Freitas saiu de Portugal porque comprou uma série de imóveis lá que a igreja hoje não pode usar. Ele comprou terreno de 2 milhões de euros e depois que foi ver que não se podia construir nada nesse terreno, e agora vão ter que vender o terreno por 700 mil. A igreja vai tomar prejuízo de 1.300.000 euros. E vários imóveis nessa situação lá em Portugal, que o bispo Júlio Freitas comprou. Sabe por quê? Porque eles não têm nenhuma consideração com o dinheiro do povo. Quando você dá a sua oferta, o seu dízimo nessa instituição, eles pensam que é deles. E aí eles fazem o que eles bem entendem. Eles não querem dar satisfação a ninguém. Aliás, agora aí no Brasil, está tramitando uma lei para que as igrejas que têm benefícios fiscais, porque as igrejas elas têm benefícios fiscais, ou seja, a igreja não paga impostos. Então está tramitando uma lei para que a igreja que tiver coisas erradas, ela seja taxada também com impostos. E a Igreja Universal do Reino de Deus, através dos políticos e da sua cúpula, não quer isso. E outras igrejas também, como a Mundial, não quer. Como a Graça não quer. Como outras igrejas não querem. Por quê? Porque eles não querem prestar contas. Eles querem enriquecer ilicitamente. Veja a Igreja Universal do Reino de Deus. Os bispos, Bispo Clodomir, vá lá, veja o patrimônio dele. Bispo Jadson, Bispo Sidney Marques, Bispo Wagner Negrão, Bispo Domingos Siqueira, Bispo Roberto Mauser. Veja o patrimônio deles, Renato Cardoso, Júlio Freitas, o Bispo Macedo mesmo, dono de banco. Olha só o Bispo Macedo, dono de banco. O Banco Renner, procure na internet.
Banco Renner, do Rio Grande do Sul. O Bispo Macedo é dono desse banco. Então você, membro, você obreiro, você pastor, que está aí, sabe, pegando o que você tem e dando nessa instituição, você está sendo conivente com tudo isso. Você está sendo conivente com essa situação. E você acha que Deus se agrada disso? Porque eu estava lendo uma palavra em Ezequiel, estava lendo aqui uma palavra em Ezequiel, para nós terminarmos aqui, e eu estava lendo aqui, e esses dias estava meditando e pensando, né, que Deus permite que aconteçam certas coisas. Deus permite que aconteçam certas coisas. Que fala do verdadeiro atalaia. Ezequiel 33, que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e os constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Veja, no caso de, por exemplo, Jerusalém, quando eles escolheram Barrabás, então, 70 anos depois, veio a destruição sobre Jerusalém. Então, tome cuidado, obreiro, obreira, você jovem, você pastor. O mais importante é a salvação, é a nossa salvação. Então não seja conivente com essas obras, não seja conivente com a ganância, com amor ao dinheiro, não seja conivente com essas obras do mal, essas obras malignas, com essa idolatria, com essa heresia, com essa falta de amor ao próximo. O que a instituição Igreja Universal do Reino de Deus faz pelo seu próximo? O Bispo Macedo construiu esse hospital em São Paulo com quase 100 milhões de reais e mandou fechar o Lar das Crianças em Portugal, porque não dava lucro. Tudo para ele é lucro. Então saia daí. Ah, bispo, mas para onde eu vou? Ainda que você fique em casa, orando com a sua família, aproveite a sua família, mas não seja conivente com as obras das trevas. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.